Nadir, aproximadamente 14 anos no Ministério Mudança de Vida. Um ano tem sido melhor do que o outro, não é isso? Exatamente, pastor. Um ano melhor que o outro. Eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida em 2009, com uma vida completamente destruída em todas as áreas. Eu costumo falar que eu cheguei aqui na UTI, né, eu estava com problemas crônicos mesmo, insônia crônica, que eu já não dormia há 8 anos, e eu continuei, porque não era só a minha saúde que estava com essa situação tão debilitada. A minha família, o meu casamento, financeiro, a minha filha, sabe, estava totalmente voltada para situações mundanas, aí com más companhias. Então foi dessa forma que eu cheguei aqui no ministério. Os anos se passaram e os plantios foram feitos, colocando em prática cada direção que saiu do altar: jejum, jejum na madrugada, oração, domingo, campanhas, projetos. Nós chegamos em 2023, ano da unção de governo. Como que a senhora está finalizando 2023? Nossa, 2023 eu estou finalizando com chave de ouro. Porque quando eu comecei aqui, pastor, mesmo sofrendo todas o meu marido não apoiava logo no início que eu vim para cá, então tinha muita briga na minha casa, cada vez que eu vinha para a igreja era muita briga, ele não queria que eu viesse, mas eu não parei. Eu continuei. Então foi assim, como a bispa diz, é o nosso dia a dia. É dia após dia. É aquilo que é plantado diariamente. Foi isso que eu plantei durante todos esses anos. Pastor, eu nunca perdi uma santa ceia. Eu nunca perdi um jejum. Mesmo naquela época que a bispa fazia jejum no sábado, que começava o sábado a noite toda e só terminava no culto do meio-dia no domingo. Então, eu participei de todos os jejuns. Eu participei de todos os propósitos que foram levantados aqui no Ministério Mudança de Vida, eu participei. Mesmo naquela situação, quando eu comecei, que muitas vezes, pastor, eu não tinha nem o dinheiro para ver. Era o dinheiro contado. O dinheiro era contado. E uma coisa importante que eu vou contar para o senhor, eu costumo falar que no início da minha fé, quando eu cheguei em 2009, 2010, 2011, eu falo assim, toda nota de R$ 2 do ministério era minha, porque eu doava R$ 2, porque eu não tinha. Então, o que eu tinha, eu doava. E eu não conseguia doar mais, porque eu andava com a passagem contada, eu vinha a pé, porque eu não tinha carro, porque quando eu cheguei eu tinha perdido tudo, eu tinha, sabe, bispo, eu estava realmente numa vida miserável em todas as áreas. Eu costumo falar que eu tinha uma única blusa, eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 anos no ministério com uma única blusa. Eu fazia, todo domingo que eu vinha, passava todo o inverno com a mesma blusa. Mas nada me parou, nada. Eu tive uma força tão grande que eu lutei. Eu lutei contra a carne, eu lutei contra a família, eu lutei contra as pessoas que eram contra. A minha mãe mesmo, quando soube que eu tinha me convertido, hoje minha mãe é falecida, mas a minha mãe, nossa, ela falou, ó, a maior decepção da minha vida é ter uma filha crente. A minha família toda era católica e não praticante. Era católica, mas não era praticante. E eu venci tudo aquilo, tudo que falaram. Então, eu ouvi muita coisa. Eu ouvi falar que eu estava perdendo tempo. Então, cada ano que passava e que as coisas não estavam resolvendo da forma que eu orava e eu esperava, eu ouvia das pessoas: o que você está fazendo? Olha sua família, olha sua filha, olha seu financeiro. Mas eu não parei. Eu não dei ouvido a vozes estranhas. Eu continuei e perseverei. E hoje, pastor, eu estou aqui hoje por cabeça. Porque hoje eu tenho o meu marido, que aos olhos humanos era impossível. Ele era o improvável. Porque ele foi a maior pedra de tropeço na minha vida quando eu comecei na fé. Ele foi a minha maior pedra de tropeço. E hoje, quando eu vejo o meu marido aqui,
Eu fico assim, quanto mais eu agradeço a Deus, mas eu falo, meu Deus, ainda é pouco, porque o que o Senhor fez é muito grande. A minha filha, pastor, a minha filha foram anos de sofrimento e luta, anos de oração. Eu orei tanto pela situação e pela conversão da minha filha, que chegou uma época que no meu joelho ela formou um casco. Eu tinha um calo no joelho, porque eu orava. Chegava, tinha final de semana que minha filha saía com os amigos aí para o mundo. Ela saía para a rua e eu entrava no quarto e eu dobrava meu joelho na cabeceira da cama. Muitas vezes, pastor, eu não tinha força para orar. Eu só chorava. Então, aquela oração, Deus sabia, porque era uma coisa assim que me consumia por dentro. Era uma tristeza muito grande. Chegou um tempo com a minha filha que eu cheguei até a desanimar. Eu achei que não ia ter solução, mas teve solução sim. Hoje a minha filha ela está aqui, hoje ela é convertida, hoje ela é batizada. Ela casou hoje com um homem aqui da igreja, é uma pessoa assim maravilhosa, eu sempre falo. O meu genro é o meu filho, ele é o meu filho. Então ele assim, é um excelente marido. Hoje eu tenho um neto, a minha filha hoje, nossa, eles tiveram assim, um bebê que é maravilhoso, todos conhecem o Miguel. Então é a alegria da nossa vida, o Miguel. Hoje eu vejo a minha filha completamente envolvida com a obra, com as coisas do reino. É uma excelente esposa, é uma excelente dona de casa, é uma excelente profissional, é uma excelente mãe. E, acima de tudo, eu falo assim, meu Deus, como é uma filha maravilhosa. A minha filha hoje é minha amiga, é minha companheira. A minha filha hoje é tudo aquilo que um dia eu achei que eu não fosse viver e hoje eu vivo, em Deus. Mas tudo isso pela perseverança. Tem também o meu filho, que é o filho do meu marido, mas é o meu filho de coração. Também andou desviado por um tempo, porque frequentava uma outra igreja. Começou um relacionamento com uma menina que nós não gostávamos, não aprovava esse relacionamento, porque a gente via que não tinha Deus, não era para ele. E nós começamos, sim, em oração, buscando o Senhor. E hoje o resultado, ele está na igreja conosco, ele é batizado, ele casou, hoje a Milena, que é minha nora, é minha filha, eu falo que é a minha filhinha do coração, e hoje tem uma vida assim maravilhosa, uma vida abençoada os dois estão sempre aqui na igreja, a Milena muito envolvida aqui com a obra, sempre que precisa, na escolinha. Então assim, pastor, hoje a minha família ela está completamente restaurada em Deus. E todos aqui na presença do Senhor. É importante reforçar que aquilo que a bispa ensina, o poder do continuismo, da perseverança. A senhora está finalizando 2023, esse ano da unção de governo. Comprou um apartamento, com um carro, sem dívida, família restaurada. O senhor está em estado de graça. Verdade. O meu filho hoje tem a casa dele, a minha filha tem a casa e nós compramos nosso apartamento. Hoje nós estamos sozinhos os dois, nós decidimos por um espaço menor e hoje nós temos o nosso apartamento. Graças a Deus. Fechando 2023 como o melhor ano da vida da senhora até então. Melhor ano. O melhor ano da minha vida. E sem falar, pastor, de todas as curas. Porque quando no início eu falei aqui que eu cheguei na UTI, e hoje, onde eu estou? Hoje eu estou como uma doutora. Eu cheguei numa UTI onde eu precisei de ajuda aqui para me levantar. E hoje eu estou aqui ajudando pessoas. Porque hoje eu estou em condição de ajudar. Eu estou totalmente curada, restaurada. E foram muitas e muitas curas. Às vezes eu tenho alguma coisa, tem alguma coisinha assim, eu falo, meu Deus, mas o Senhor já me curou tanta coisa, então não é isso que o Senhor não vai poder curar. Então, assim, foram muitas curas. Curas de insônia, cura de tendinite
crônica, cura de dor de cabeça crônica. Não era qualquer dor de cabeça. Não. Essa dor de cabeça, bispo, eu chegava a ficar até de 10, 12 dias na cama, eu não conseguia nem virar. Era uma dor de cabeça que para me levantar. E naquela época, era a época da destruição, que eu não tinha um marido que me ajudasse, não tinha uma filha que me ajudasse, e eu tinha que levantar para preparar pelo menos um chá para me tomar, ou um copo de leite. Então, eu tinha que segurar a cabeça com as mãos, e quando eu chegava na beira do fogão, eu tinha que colocar a cabeça na parede para ter um equilíbrio, para poder fazer alguma coisa. Porque a sensação que eu tinha é que a cabeça ela fosse rachar, ela fosse abrir ao meio. Nós recente pegamos o testemunho da irmã da senhora, a Zelita, que ela dizia que quando ela ia visitar a senhora e retornava da visita da senhora, ela chegou a dizer algumas vezes que achou, nós vamos perder a Nadir, que ela não vai aguentar, porque o estado era deplorável que a senhora estava, de tanta dor, que a senhora agonizava, ela disse isso aqui. Exatamente, pastor. Era exatamente isso. Eu tinha tanta dor que eu não conseguia levantar. E além da dor, eu tinha uma tontura que eu só conseguia mexer os olhos em cima da cama. Então, foi nessa condição que eu cheguei na igreja. E eu vim para a igreja sozinha. Eu lembro que naquela época, às vezes, eu tinha que descer do ônibus de 2 a 3 vezes, porque eu não aguentava ficar dentro do ônibus por causa da tontura. E muitas vezes eu já andei, eu não vou falar assim a quantidade, que eu não sei mais quantos quilômetros, mas eu já andei assim 20 minutos, 30 minutos para chegar na igreja, que eu não conseguia entrar no ônibus, porque se eu entrasse eu caía. A tontura era muito grande. Mas a primeira vez que eu entrei na igreja, eu senti uma coisa muito forte, onde o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Eu não conhecia Deus, eu não sabia orar, eu não sabia nem do Espírito Santo. Eu era uma religiosa, eu era cheia de paradigmas, de padrões velhos, mundanos. Nossa, eu não conhecia Deus, eu não conhecia. E naquele momento, eu só falava assim, esse é o meu lugar e daqui eu não vou sair nunca mais. Eu só conseguia falar isso, que esse é o meu lugar e daqui eu não vou sair nunca mais. E são quase 15 anos que eu estou aqui, e a cada dia eu falo a mesma coisa. Esse é o meu lugar, e daqui eu não vou sair. Eu só sairei daqui, passou um dia, se a nuvem mover, se Deus permitir. Mas enquanto isso, não, eu vou estar aqui. A senhora é um exemplo de que quando uma pessoa se levanta, independente da situação, é possível restaurar uma família que está em ruínas. O que a senhora tem a dizer hoje, na condição que a senhora está, as pessoas podendo acompanhar toda essa transformação na sua casa, na sua família, o que a senhora tem a dizer para essa mulher que talvez está nessa mesma condição, talvez enferma, com problemas financeiros, no casamento, problemas com os filhos, sem saber o que fazer? Qual que é a orientação que a senhora deixa para elas? Olha, a orientação que eu deixo é não desistir jamais. Não desista. Continue, mesmo que seja difícil demais. Mesmo que você ache que você não vai conseguir, você vai conseguir. Porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue também. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Então, essa pessoa ela tem que continuar, ela tem que buscar, ela tem que crer. Eu sei que muitas vezes, pastor, quando nós estamos atravessando essas situações, às vezes vem aquele espírito da incredulidade. São tantas lutas, dores, sofrimento, que você fala assim, eu não vou conseguir. Eu já tive essas recaídas, eu já tive. Só que cada recaída que eu tive, eu levantei cada vez mais forte. Porque eu falo, não, eu não aceito. Aqui não é o meu lugar. Então, cada degrau que eu subia, eu falava, eu não vou descer, porque eu não quero estar naquele lugar onde eu estava. Porque era tanto sofrimento, era tanta dor, era tanta tristeza, que eu não queria voltar. Então, aquilo me dava força para continuar lutando. Então, é isso que eu falo, não desista. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos. Lute com toda a força que você tem. Porque Deus vai fazer, mas não é no nosso tempo.
Porque muitas vezes eu achava que Deus já tinha passado a hora de Deus fazer, porque eu queria no meu tempo. E hoje eu entendo, Deus faz no tempo dele. Porque muitos processos que nós passamos, Deus está nos tratando. Essas pessoas, elas são uma bacia de lavar. Então, Deus usa essas pessoas para nos tratar. E eu sei que eu fui provada várias vezes. Eu fui provada dentro da minha casa. Sabe? Deus colocou ali situações para me testar, para me provar. Então, eu falo para essa pessoa, não desista. Porque se você desistir, você perdeu. Você perdeu. E quando você continua, não tem. Quando você vai continuando, quando você vai andando, você vai chegar no seu objetivo. Então, é isso que eu tenho para essa pessoa. Luta, porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Mas em jejum, em oração. Pastor, e aproveitando, uma coisa que é muito importante. Eu levava a minha vida em oração, eu buscava, eu orava. E uma vez eu pedi a Deus o seguinte, eu falei, Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei orar. E até hoje eu falo que eu não sei orar. Eu peço a Deus, Deus, me ensina a orar, porque eu não sei orar. E Deus falou, eu vou te ensinar a orar, mas você não vai orar por você, você vai orar por pessoas. Foi quando Deus me levantou como intercessora. E a partir do momento que eu comecei a interceder, aí foi que eu vi as mudanças grandes na minha vida. Aí foi que as coisas começaram a andar. Aí que a coisa começou a destravar. Quando eu tirei o foco, inclusive da minha filha. Quando eu tirei o foco e comecei a orar pelas outras pessoas, aí eu vi a mudança. A bispa usa uma expressão que é uma realidade que ela viveu, que ela curou muitas de suas dores, curando as dores de outras pessoas. Foi essa a realidade da senhora? Exatamente. Exatamente. Teve uma época, pastor, que eu falo que todas as pessoas que me procuravam aqui na igreja para orientação, oração, eram casamento. E era a área mais afetada da minha vida, ainda mais afetada, era o casamento. Então, vinha pessoas com situação no casamento. E aonde eu orava, aonde eu orientava, e eu falava, meu Deus, mas o meu não está esse exemplo. Mas eu falava, não, mas vai ficar. Vai ficar. Porque muitas vezes, até mesmo aqui nessa igreja, eu já vim da minha casa chorando e falei assim, hoje eu vou falar com a minha liderança que eu vou separar. E quando eu entrei nessa igreja, com o rosto inchado de chorar, eu fiquei no canto, fiquei logo na frente ali onde eu fico, a bispa subiu naquele altar e ela falou, hoje eu vou falar de um assunto que eu não falo há anos. E hoje eu vou falar sobre casamento. Só o título da mensagem, o Espírito Santo já colocou dentro de mim. E separar, minha filha, eu tenho restauração para você. E nessa mesma palavra, Deus falou, o seu casamento vai ser um casamento de vitrine. Pastor, se eu falar para o senhor que ainda o meu casamento é o casamento de vitrine, não, ainda não é. Mas ele está caminhando para ser. E está aí, eu não vou desistir. Porque essa promessa que Deus me deu, ela vai ser cumprida na minha vida. Porque eu creio que o meu casamento vai ser de vitrine e vai servir de exemplo para milhares e milhares de pessoas. Essas mulheres que estão passando com a mesma situação que eu passei. Ao invés de desistir, de entrar com pedido de divórcio, separação, vai para Deus. Porque foi isso que eu fiz. Não vale a pena aceitar e se conformar. 2023, o melhor ano até então. Até então, em nome de Jesus. Um ano abençoado, eu estou fechando com chave de ouro e assim, ansiosa por essa palavra aí que vai chegar aí dia 31, e eu creio que 2024 vai ser infinitamente melhor. Deus abençoe. Amém.